neste mundo aqui. Nós temos o dever de manifestar a glória de Deus. A terra vai se encher da glória de Deus se nós fizermos o cidadão dos céus. Amém? Assim, eu quero convidar o pastor Alessandro. Estava um pouco ocupado hoje, mas eu quero convidar ele para estar louvando conosco, né? Como Zaqueu, eu quero subir. Mas amém? Você vai pedir para que o Senhor entre na sua casa, na sua vida e realmente traga a santidade. Aquilo que nós precisamos ainda tirar para que possa haver a real santidade, para o Espírito Santo estar nos purificando. Amém? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, na luta de seguir.
pegou, né? Toma a sua cruz, né? O que seria essa cruz? Muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim: nossa, o meu marido é uma cruz, ou a minha esposa é a cruz que eu tenho que carregar, ou o patrão, o emprego. Mas eu não sei, esse tipo de coisa a mim parece que não tinha convencido ainda de que talvez a cruz fosse um filho, um marido, uma esposa, um emprego, alguma situação externa. Todos nós sabemos que a cruz, o significado da cruz na história, o significado dela real é morte. Quando se queria matar uma pessoa da maneira mais indigna e cruel, se usava a cruz. Então eu creio que a cruz, quando negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então esse tomar a cruz é você ir em direção à morte, ir em direção a se esvaziar, a morrer para este mundo, né, como é falado. E o que é esse morrer para o mundo? Esse morrer para o mundo é nós abrirmos mãos das coisas que nós mais gostamos neste mundo. Inclusive, eu gosto muito de futebol, né? Assistir futebol. O Marquinhos vai começar a fazer algumas ministrações às terças aqui na igreja, e nos lares, para quem, né, se dispor para ele fazer um trabalho, um discipulado, onde todos participam, perguntam. E aí eu, né, a Sibeli pôs à disposição o nosso lar para fazer. E eu falei: Sibeli, só que menos de quarta, porque tem o jogo, eu quero assistir o jogo. Só que Deus trocou isso aí no meu coração. E quando a gente for fazer o discipulado, a não ser que o Marquinhos não possa, vai ser na quarta-feira, se Deus quiser. Amém? Devagar a gente tem que ir, né, tirando as coisas do mundo, que é esse carregar a cruz, é ir em direção à morte, né? Em direção a se esvaziar dessas coisas aqui na terra. Amém? E disse Jesus: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? E se fosses tu à beira do Jordão, vendo mais um batismo de João, e aquele homem então chegasse, e se visses a bomba descer e a voz de Deus a ecoar, o que irias dizer? O que irias pensar? E se ouvisses num dia qualquer um estranho a lhe chamar, deixai as redes e vinde após mim. O trabalho agora é maior, temos almas a pescar. O que irias fazer? O que irias pensar? Será que irias dizer: seguirei o Mestre em suas pegadas, vou pisar, eu deixo pra com ele andar. Poderias tomar tua vida, ó Mestre, preferes os peixes a pescar, as glórias terrenas a ganhar, ou podes dizer de coração: seguirei o Mestre.
engrandecer, para ouvir, Pai querido, aquilo que o Senhor tem preparado, e hoje em especial através do Teu servo Paulo. Pai querido, fala ao nosso coração. Eu sei que o Senhor já falou ao coração dele, que ele possa estar escondido debaixo do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra, Senhor, acima de tudo, seja falada a nós. Muito obrigado, Pai. Abençoa a vida do Teu servo, materialmente, onde ele estiver, no seu trabalho, que ele continue sendo um vaso de bênção ali, Senhor Deus, propagando, Pai querido, o Evangelho através do seu testemunho. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os seus familiares. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor recaia sobre cada um de nós na noite de hoje. Eu quero até novamente me justificar, porque faz tempo que eu não tenho a oportunidade de vir aqui à igreja. Eu acho que muitos sabem que eu não trabalho mais aqui, trabalho fora, venho ao Bauru quase que quinzenalmente. E embora tenha tido essas duas oportunidades aí na imprensa essa semana, a vida da gente não é uma propaganda de margarina, não. É difícil, nós tivemos assim um período de bastante dificuldade, problema de saúde, problema de trabalho, problema de família, enfim, uma vida igual a de todo mundo, igual a de vocês enfrentam dificuldades também. Acompanhei por intermédio do pastor Alessandro, problemas de saúde aqui com as irmãs, mas enfim, pela misericórdia de Deus estamos todos aqui reunidos hoje novamente. E eu espero que a sua palavra o toque com poder e com profundidade na noite de hoje. O pastor Alessandro, ele, da última vez que nós conversamos sobre as ministrações, ele me pediu, ou me sugeriu uma coisa que em princípio me preocupou, porque ele falou assim: olha, eu queria que você mexesse com a autoestima da igreja, com a autoestima das pessoas. Eu falei, puxa, é difícil esse negócio de autoestima, né? Porque se você tem televisão, se você tem o mínimo de sociabilidade, se você está aí vivendo, né, você deve ter muita dificuldade com a sua autoestima. Você deve ter muita dificuldade de ser feliz no dia de hoje, porque a vida não é como a gente quer, não é como a gente gostaria. Muito provavelmente, como o Marcelo até já identificou, você talvez não tenha o peso que você gostaria. Talvez você não tenha o dinheiro que você gostaria, né? A saúde que você gostaria, ou a pessoa que você gostaria, talvez não goste de você como você gostaria, enfim, uma série de problemas. E que por mais que a ministração do domingo seja boa, que o louvor te eleve, que você saia daqui inundado do Espírito, amanhã você vai trabalhar, ou vai para a escola, ou volta para o mundo, e alguém detona sua autoestima nos primeiros momentos. Porque é muito difícil você ser feliz, ou você construir a sua felicidade a partir daquilo que está lá fora, a partir das coisas que estão fora. Então, mesmo comendo McDonald's, né, não dá para amar muito tudo isso, né, se a gente refletir sobre as coisas. Então, o que eu queria falar hoje com vocês? Eu queria falar de um texto assim, bastante conhecido, que é sobre idolatria. Eu queria dar uma visão diferente de idolatria a partir de onde talvez Deus manifeste muito a sua misericórdia pelos nossos erros, pelos nossos desencontros, pelas nossas ilusões em buscá-lo nos lugares onde Ele não está e confundi-lo com quem Ele não é, e fazer um fecho com a própria palavra de Jesus, com uma advertência de Jesus. Então, talvez você não saia aqui com a sua autoestima elevada, mas se você sair daqui preocupado, se você sair daqui
procurando uma outra referência, eu já vou me dar por satisfeito, espero que atinja também aí a expectativa do pastor. Então, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias no texto de Êxodo, no capítulo 32, que é um texto bastante conhecido, eu sei que muitos já conhecem a passagem. Capítulo 32, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. O meu texto é da Nova Versão Internacional, pode ser um pouco diferente do texto que você tem aí à mão. Diz a palavra de Deus: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Que lições nós podemos tirar nos tempos de hoje desse episódio? Talvez numa primeira leitura o irmão fique pensando: mas que povo mal agradecido, porque Deus acabou de operar maravilhas na libertação deles do cativeiro egípcio, acabou de trazê-los em direção à Palestina, rumo a Canaã, rumo à terra prometida, e no primeiro momento em que o profeta se afasta, eles voltam à idolatria. Então, mas que povo era esse? Esse povo estava se formando. Eles viviam no Egito num contexto de idolatria e iam para uma região também de povos pagãos, de povos idólatras. Por que é que escolheram? Por que escolheram um bezerro? Por que não foi um camelo, um outro animal que fosse mais típico ou que trouxesse a eles a memória do Egito? Justamente por isso, porque o boi, o bezerro, o boi no Egito, ele era cultuado, ele referia a cultos da fertilidade. Ele era para os egípcios, e aqui uma referência, uma pequena passagem no contexto de batalha espiritual. Ele era para os egípcios Apis, para os cananeus Baal e Zebub, né, que mais para frente veio a se consolidar como Deus Zebub, e Moloque, Deus que recebia sacrifícios de crianças naquela região da Palestina. Então foi esse o Deus que os hebreus elegeram ali para colocar no lugar do Deus de Moisés, do Deus do monte. O slide anterior é uma referência de arqueologia bíblica. Os árabes encontraram o sítio arqueológico onde foi feito o altar por Arão. Eles têm uma boa certeza de que isso aconteceu, porque é a única referência naquela região com esse tipo de expressão com inscritos hebraicos. Então o local, que é esse aí, o local de fato existe.
Agora, será que essa questão da idolatria é alguma coisa de povos antigos? É uma coisa de povos incultos? Ou essa idolatria, tanto quanto lá, está também nos dias de hoje? Eu trouxe só duas ilustrações. Nós temos que é a segunda festa folclórica mais importante do Brasil, que é a festa de Parintins, na Amazônia. Parintins é uma cidade que é dividida em 2 setores, a partir de uma igreja. O setor vermelho e o setor azul. O setor vermelho é do boi vermelho e o setor azul é do boi azul. E as pessoas se preparam o ano todo para uma festa, e essa festa, segundo o folclore amazonense, ela existe porque diz aí a lenda que uma senhora, esposa de um administrador de uma fazenda, estava grávida e teve desejo de comer a língua do boi mais caro da fazenda, do seu patrão. O marido foi lá e matou o boi. O patrão não gostou, quis matar o marido. O pajé veio e ressuscita o boi. E ressuscita o boi naquele culto, naquela pagelança, e todos ficaram felizes. E essa é a disputa, essa é a festa de Parintins. Parintins que, curiosamente, no último censo, tem 81% da sua população católica e 15% evangélica. Então essa é a divisão que foi feita lá. Esse outro touro aqui, ele fica talvez não por acaso, na porta da Bolsa de Valores de Nova York. Ele pesa 3,5 toneladas, e o que ele simboliza? Como o movimento do touro é com os chifres para cima, ele simboliza o desejo dos investidores de que as ações subam e que os lucros vão para cima. Então esse touro, esse bezerro de ouro, né, da modernidade, também fica lá em Nova York. Isso não é de causar estranheza, porque daqui a 12, 13 dias nós temos um feriado nacional, né, onde o Brasil elegeu uma padroeira, uma protetora, a partir de uma imagem que foi achada no rio Paraíba do Sul. De repente essa imagem foi encontrada em 1717 e foi construído um santuário, e hoje é motivo de peregrinação e tudo mais, a partir de uma imagem que não pôde proteger a si própria do destino de ficar afogada ali por sei lá quanto tempo, até que alguém encontrou, enfim. Então essa questão da idolatria, tanto quanto expressa lá pelos nossos antigos hebreus, não é alguma coisa tão distante dos tempos de hoje assim. E o que diz o texto? Diz que Moisés demorava a descer do monte. Talvez nós tenhamos assim, se passarmos rapidamente pelo texto, a gente não percebe essa sutileza, mas Moisés era o líder político e espiritual daquele povo. E ele subiu ao monte, o monte lá trovejando, o monte lá cheio de fumaça, sabe-se lá o que estava acontecendo, o povo lá embaixo, ele não via. E passou um dia, passou 2 e ele não via. Então você imagina hoje, você perde as notícias do prefeito, do governador e da presidenta da república. Passa um dia, ninguém sabe deles, passa 2, ninguém sabe deles, passa 3, ninguém sabe deles, alguma coisa precisa ser feita. Hoje nós temos uma sociedade organizada com providências para isso, mas naquela época não. O líder desapareceu. Então o que será que vai acontecer? O que seriam deles, né, da promessa agora? Ele, que era o profeta, desapareceu. Eu tive uma lição secundária daí. O profeta precisa estar sempre presente. O pastor precisa estar sempre presente. Quando não existe a liderança espiritual, o povo dispersa. E o que eles pediram? Para fazer deuses que os conduzissem. Quer dizer, eles não mais, a incapacidade que eles tinham de conduzir-se a si próprios. Eles precisavam de alguma maneira de algo
transcendente, de algo espiritual, de algo além deles, que justificasse a trajetória que agora cujo sentido eles já não tinham. E não é Deus, não foi Deus que os tirou do Egito, mas foi um homem. E veja que interessante, eles, ainda bem que não acontece isso hoje, né? As mulheres podem ficar tranquilas com seus brincos aí, com as suas joias, mas eles retiraram tudo e transformaram tudo num ídolo. E será que nós também não fazemos isso hoje? Será que a gente não, sem querer, não transforma algumas coisas também em ídolos? Eu fico imaginando se se abrisse o céu e como assim num momento, num espaço, num clipe, Jesus viesse só para fazer a nova versão do Sermão do Monte. Como é que será que seria o Sermão do Monte pós-moderno em 2013? Bendito aquele que tem o último celular, porque ele falará com Deus em 4G. Bendito aquele que tem carro importado, porque chegará primeiro. Ou aquele que tem a TV de tela plana, 3D, 50 polegadas, porque verá melhor. Será que ele teria que adaptar a isso que a gente tanto deseja hoje? E parece que se você não tem isso, você não é feliz. Você não é feliz. Se você não conseguir. E a confusão deles ali era tanta que o Arão, e note só, Arão, irmão de Moisés, Arão que vem a ser sumo sacerdote depois, Arão que acompanhou Moisés diante do faraó em tudo o que aconteceu, não hesitou um segundo para atender o povo quando apontaram para a idolatria e esqueceram a Deus. Então veja só, parece que até o texto se confunde, porque ele diz assim: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E logo abaixo ele diz: Israel, os seus deuses. Quer dizer, Senhor, Deus, plural. Quer dizer, isso não é erro do texto, nem erro de tradução. Isso aqui é a confusão que efetivamente existia no líder espiritual substituto do momento ali, Arão, e no próprio povo. Eles estavam perdidos ali, não sabiam o que fazer diante da ausência do profeta. E essa confusão entre o que é verdadeiro, o que é de Deus e o que não é, o homem procura resolver desde antes desses tempos. O homem procura compreender as coisas através de dois elementos que muitas vezes parecem que são conflitantes, que é a razão e a espiritualidade. O homem procura explicar as coisas do mundo através da razão, ele procura entender as coisas através da razão, porque no fundo, seja do ponto de vista teológico, seja do ponto de vista filosófico, o mundo tem que fazer sentido para o homem. O mundo precisa fazer sentido, e isso nós conhecemos muito bem a partir do texto de Jó. O bem tem que vencer, porque afinal de contas, de que vale eu me dedicar, eu ser bom, eu fazer tudo o que é certo, se no fim pode ser que aquele que foi mal, aquele que foi ruim, ou aquele que não teve esse compromisso, ele que vai ser honrado, ele que vai se dar bem, e eu que fiz tudo certo? Não. Qual é a ética para essa história de ser cristão, de crer em Deus, ou de ser meramente racionalista e tudo mais? Então esse sentimento ele foi crescendo no homem desde o começo da estruturação do pensamento. E existe então uma dificuldade do homem aceitar essas circunstâncias, porque o homem, diferente dos outros seres, ele conhece as suas misérias, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que ele vai envelhecer, que o seu corpo vai se degradar, ele sabe que o seu destino material é finito, ele conhece isso. Então é uma outra circunstância pela qual a vida precisa fazer sentido. E se você tem consciência de tudo isso,
isso gera uma angústia, isso gera uma necessidade de nós termos uma compreensão e termos ferramentas para lidar com o mundo e com essas circunstâncias. E eu fui ler a respeito da angústia. A minha proposta é que você veja hoje, que o irmão entenda hoje, ou procure entender hoje, a idolatria, talvez de uma forma com que Deus também se utilize, pela angústia. O homem, muito provavelmente, vai à idolatria, ele elege outros deuses, confundindo com o verdadeiro Deus, talvez pela angústia. Quem me deu essa ideia, na verdade, foi um teólogo dinamarquês, que foi o Kierkegaard. Kierkegaard tem um livro onde ele fala somente da angústia em relação a Deus, do homem e a sua angústia em relação a Deus. E ele coloca três situações em que a angústia se cresce de uma tal maneira e que nos desvia de Deus e que nos leva à idolatria. Ele chama a primeira de estética. A estética, traduzida hoje, é algo já antigo. É um movimento do hedonismo. É a busca pelo prazer ou a fuga do sofrimento. O homem não está hoje preparado nem apto a sofrer. Ninguém quer a cruz. Ninguém quer a cruz. A gente quer escapar do sofrimento e buscar o prazer, buscar a satisfação plena, buscar alento para os nossos conflitos através do prazer. E é interessante que no início desse movimento, no início do movimento hedonista, Epicuro, que foi um filósofo grego, para ele, o prazer era não o exercício, a realização do desejo, mas você dominar o desejo. O ser humano era bom, era melhor, ele era hedonista para Epicuro se ele conseguisse dominar os seus desejos e não simplesmente realizá-los. Mais tarde veio Schopenhauer e falou o seguinte: olha, o desejo, ele traz uma armadilha para você da qual você não pode escapar. Não pode escapar, porque ele pode fazer duas coisas, ambas muito cruéis para você. Ele pode não se realizar. O desejo pode não permitir que ele se realize para você. E você vai ficar frustrado. Você não vai conseguir aquilo que você desejava. Ou, pior do que isso, ele pode se realizar. E quando ele se realiza, ele morre para você. E você, pela sua natureza humana, você tem um novo desejo. Então isso é um ciclo infindável de sofrimento, porque você vai querer cada vez mais e nunca vai ser suficiente para que você seja feliz. Desejo que hoje, o que a maioria das pessoas desejam? Talvez hoje, aqui durante o culto, nós desejemos a vida eterna, questões espirituais, mas as pessoas normalmente desejam coisas materiais, desejam relacionar-se bem com as outras pessoas, desejam sucesso financeiro, econômico, enfim, tudo mais. Ele fala também que o aspecto ético pode nos levar à idolatria, pode nos levar a confundir Deus. Quem é o cara ético, o camarada ético dos dias de hoje? O ético do dia de hoje, e nós sempre que falamos aqui esse ano, escolhemos falar da ótica do homem pós-moderno, né, do homem dos tempos de hoje. E a pós-modernidade é esse momento de reflexão do homem. É o homem que olha para o seu passado e pelo seu passado recente e chega à conclusão de que ele é incompleto. Ele chega à conclusão de que ele é insuficiente. Ele chega à conclusão de que todas as estruturas de pensamento que foram criadas até então não explicam aquilo que ele precisa saber acerca de si mesmo. Toda a ciência que foi desenvolvida até então não justifica os seus esforços e para ele isso ainda continua
pouco. É um homem que, como disse Emerson, ele corre por cima de um lago congelado. Uma fina camada de gelo o sustenta. Se ele parar, o gelo quebra, ele afunda e morre. Ele tem que continuar correndo. Para onde ele corre, ele não sabe, nem por que ele corre. Ele corre porque ele precisa sobreviver. E nessa corrida insana pela vida, o homem esquece então de Deus e acaba elegendo outras circunstâncias. E a pessoa hoje que consegue olhar para tudo isso e achar que está desenvolvendo um bom papel, que está correto, que está apto, que nada deve ao mundo de hoje, nem material, nem espiritual, esse camarada está tendo um surto, ele está tendo um surto pós-moderno, porque isso é impossível. Então a consciência hoje dessa falência das estruturas emocionais, intelectuais, filosóficas e até mesmo teológicas do homem, acaba distorcendo e o levando a buscar explicação de Deus ou justificativas da existência dele fora de Deus. E ele fala também do aspecto religioso. E aqui eu já vou caminhando até para o encerramento da minha fala, né? Jesus combateu um pouco o aspecto religioso na questão dos fariseus, do formalismo religioso, né, do mero cumprimento dos ofícios religiosos. Essa discussão é hoje atual até mesmo entre o povo judeu. O comportamentalismo judeu simplesmente pratica atos sem colocar o coração nas questões religiosas. E eu acabei encontrando um outro texto que eu acho que dá um fecho interessante para essa questão da idolatria e de como a gente deve se relacionar com Deus, que é um conto do Dostoiévski, chama O Sonho do Homem Ridículo. Esse conto foi traduzido já faz algum tempo, talvez fosse traduzido hoje, o homem ridículo fosse o homem deprimido. Então é a história de um homem que ele se desencanta absolutamente pela vida. Ele tem uma vida comum, o texto não fala no que ele trabalha nem nada, mas ele tem uma vida modesta, simples, sozinho. E ele se desencanta com a vida de uma tal maneira que ele resolve se matar. Ele resolve se matar, mas a vida dele é tão sem graça que ele esquece de se matar. E ele está um dia indo para casa à noite, olha uma estrela, acha a estrela bonita e se lembra que ele gostaria de se matar. Ele lembra que vai se matar e vai para casa com essa intenção. No caminho ele encontra uma menina, uma criança. Essa criança pede ajuda para ele com alguma coisa. Ele dispensa a criança, despreza a criança e vai para casa. Vai para casa, senta numa poltrona velha, onde ele sempre pensava na vida, pega uma arma e coloca sobre o coração. Mas a vida dele é tão chata que ele dorme. Ele adormece. Ele adormece e ele tem um sonho. Ele sonha que alguma coisa ou alguém, como se fosse um anjo, vem e o arrebata. E o pega e o transporta pelo espaço, pelo universo, até um outro lugar, como se fosse um outro planeta. E ele chega lá. E é tudo perfeito. As pessoas são perfeitas, o ambiente é perfeito. E as pessoas têm um grau assim de harmonia tão grande que elas não falam. Elas se comunicam pelo pensamento. Sabe aquele negócio? Comunicação com as plantas, assim. É um lugar maravilhoso, lindo, espetacular. Ele chega ali naquilo, olha, e como ele não é tão puro assim, não tem essa habilidade, ele fica desesperado, porque ele não sabe onde é que ele está, quem são aquelas pessoas e tudo mais. E ele tenta falar com as pessoas sorriem para ele, né? São todos felizes, sorriem para ele. E ele ali, perdido e desesperado, até que alguém dá atenção para ele. Dá atenção para ele, mas querendo saber dele. Não querendo explicar o que era aquele lugar, querendo saber dele, quem era ele, o que ele fazia ali, por que ele não se comunicava, por que ele falava, por que ele estava tão desesperado, enfim. E ele começa a falar dele. Como é que ele era ele, como é que era o mundo, de onde ele vinha e tudo mais. E aquelas pessoas começam a ficar muito curiosas em saber quanta confusão tinha no lugar de onde ele vinha. E quantos conflitos uma única pessoa poderia ter. E começam a ouvi-lo.
e forma-se uma pequena multidão ao redor dele. Né? E essa multidão começa a discutir, a brigar pela proximidade dele, porque não conseguem ouvi-lo bem, enfim, cria aquela confusão, e no meio daquela confusão toda ele começa a se sentir bem. Ele está fazendo sucesso ali, né? Ele começa a se sentir meio que reconhecido. E aí as pessoas começam a brigar, vira uma confusão, né? E ele acorda. E aí ele percebe que aquilo muito provavelmente fosse o segundo paraíso. Só que um paraíso que deu certo, porque o primeiro não deu certo. Né? Deus pôs homens lá e não deu certo. E aí ele foi para lá em que aquelas pessoas não eram como ele, né? Talvez não fossem homens. Mas por ação dele, como homem, não deu certo. Então ele se sentiu serpente daquele paraíso. E aí ele percebe que na verdade não era ele que estava tão inadequado ao mundo, mas que no ato de pensar em se matar, ele se achou mais do que o mundo. Na verdade o mundo não o merecia. E aí ele sai e tenta reconstruir a sua vida a partir daquela menina que ele teve a oportunidade de ajudar e não ajudou. Quer dizer, qual é que é a questão hoje com relação à idolatria? Nós pomos nossa atenção, nosso coração em adquirir coisas. Nós pomos nosso coração, é importante, mas no nosso trabalho, nós pomos nosso coração, às vezes em nós mesmos, né? Um homem ético, em achar que eu cumpro meus ofícios, até que sou boa pessoa, pago até imposto de renda, faço tudo certinho, mas não é bem isso. Não é bem isso. Eu queria reler com você, relembrar com você uma advertência que Jesus faz em Mateus 7, 21 a 23. E Jesus diz o seguinte, eu acho bem preocupante nesse contexto de idolatria. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a iniquidade, como eu aprendi com o meu pastor, é o pecado consciente. É aquele que a gente sabe que está errado e mesmo assim faz. É a licença que nós damos ao pecado nas nossas vidas. É o falso Deus que nós criamos para nós. Porque o Deus eterno, o Deus da Bíblia, ele não é transigente. As regras são muito claras. O que ele deseja de nós é muito claro. Mas nós, o que nós fazemos? Nós criamos um outro Deus, como fizeram lá os hebreus, a gente funde tudo que a gente tem e cria um outro Deus e põe lá um altar e acha que aquele é o Deus que a gente quer servir. E se ilude achando que isso é verdade. Cuidado, porque você pode estar servindo ao Deus errado. Cuidado, porque no último dia pode ser que Jesus venha e não te reconheça, porque Ele está nos orientando de qual é o verdadeiro caminho, de quem é o verdadeiro Deus. Ele já se revelou para nós. E muitas vezes nós confundimos, muitas vezes nós fundimos nosso ouro, nós ignoramos a profecia e elegemos alguma outra coisa para acomodar os nossos pecados no nosso dia a dia. Espero que você consiga expulsar isso da sua vida, reconhecer o verdadeiro caminho, reconhecer a verdadeira presença de Deus na sua vida e que Ele nos conduza até o último dia. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre abundante nos corações, nos lares, nas famílias aqui representadas nessa noite. Irmãos, como é importante essa reflexão que nós fizemos aqui nessa noite. Como é importante. E nós temos que ter a humildade de reconhecer isso em nós. Nós temos que ter a sinceridade de dizer para Deus que nós temos feito bezerros de ouro na nossa vida. Existem coisas na nossa vida que estão acima de Deus.
E existe uma coisa que eu tenho detectado nesses dias, eu tenho visto muito isso de forma escancarada nos nossos dias, que é a idolatria de Deus. As pessoas pensam que Deus quer ser idolatrado. A palavra idolatria, ela não é uma palavra que se relaciona bem com Deus. A idolatria é pecado, seja ela dirigida a um objeto, a uma propriedade, a uma outra pessoa, a uma outra entidade, seja ela o que for. Idolatria é pecado, se ela for também dirigida a Deus. Mas como é assim, pastor? Como idolatria de Deus? Deus não quer ser idolatrado, Ele quer ser adorado. Os olhos de Deus buscam os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É estes indivíduos que Deus está buscando, corações que se abrem para Ele, que reconhecem primeiramente, detectam essa condição. Interessante que o verso 7 do texto que Paulo leu aqui à frente, ele fala exatamente sobre isso. O coração daqueles homens se corromperam, e eles decidiram então dedicar o foco da sua adoração e ter como a sua salvação e a sua esperança um bezerro construído com ouro que estava no arraial. Ouro esse que Deus havia dado a eles como herança, como riqueza, para que eles possuíssem, se estabelecessem na terra da promissão. Então nós muitas vezes transformamos aquilo que Deus nos dá em um motivo de idolatria. E quando eu falo idolatria de Deus, eu estou me referindo àquele Deus que nós fracionamos. Então muitas pessoas vêm à igreja por causa da cura. Jeová Rafá, Jeová Nissi, a nossa bandeira, Tetseknu, a nossa justiça. Então eu preciso de uma solução judicial, eu procuro Deus. Esse é o Deus da justiça, o Deus que faz justiça na minha vida. Eu preciso de um problema, de uma resposta para uma enfermidade, eu procuro Deus. Eu preciso de dinheiro, de riquezas, de bens materiais, preciso pagar as contas que eu fiz sem consultar a Deus em oração, se eu deveria ou não fazer. E aí eu vou então e jogo na conta de Deus e peço para que Deus resolva o meu problema. Eu ainda falo, olha, Deus é o dono do ouro e da prata. Mas faltou obediência na minha vida, faltou submissão. Então eu tenho construído altares de idolatria a Deus, que nada tem a ver com Deus. Por isso Jesus disse naquele dia, muitos dirão, no teu nome profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, falei em outras línguas, fiz isso, fiz aquilo, e vai ouvir de Deus, não vos conheço, porque na verdade não tiveram intimidade com Deus. Este é o foco importante para nós nessa noite. Detectarmos este bezerro de ouro na nossa vida e transformarmos essa situação, ora, adversa, irreal e constante na vida do ser humano, em um motivo de permitir Deus agir em nós. E quando o povo obedecia a Deus, o povo prosperava. Quando o povo caminhava em submissão à vontade de Deus, esse povo prosperava. E hoje nós vivemos um fenômeno muito interessante. As pessoas elas têm a informação em tempo real, em todos os momentos. Você abre lá o seu Facebook, o seu Orkut, as redes sociais de modo geral, você abre lá os seus e-mails, você abre um blog, você pesquisa no Google, hoje tudo é Google, você digita lá e encontra tudo que você quer. Tem pessoas que dizem, olha pastor, eu não vou na igreja porque eu assisti o culto pela internet de uma igreja muito legal, depois eu passo o link para o pastor. As pessoas têm Deus assim, em fórmulas instantâneas, tudo tem um modelo já pré-estabelecido para as pessoas se identificarem com esses modelos, então assim sentirem-se
confortáveis e consoladas na sua consciência de que tudo está bem. Mas na verdade, nós estamos sendo trabalhados por Deus, na olaria de Deus, moldados por Deus, e não há tranquilidade para o barro. O barro é socado, o barro é sovado, como se sova a massa de um pão, para que ele fique no ponto certo. E depois ele é modelado da maneira que Deus quer modelar. Nós estamos num processo de construção, meu irmão. Nós não estamos acabados, não. Tudo acaba para nós quando nós construímos e estabelecemos nossa zona de conforto e dizemos: está tudo legal. Mas Deus, Ele não terminou o serviço em nós. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Deixa Deus completar essa obra na tua vida, meu irmão. Aceita essa verdade, aceita essa realidade. Você não está terminado. Tua formação não acabou nos 9 meses de gestação no ventre da tua mãe. Por isso Jesus, quando disse para Nicodemos: olha, é necessário nascer de novo, Nicodemos falou assim: olha, como que eu posso, sendo homem velho, voltar para o ventre da minha mãe? Jesus só faltou dizer para Nicodemos: Nicodemos, você é um cara estudado, um cara inteligente. Você está me fazendo essa pergunta, não vou nem te responder, né? Só faltou Jesus usar essas palavras que eu usei, porque ele sabia exatamente do que Jesus estava falando. Nós ignoramos o fato de que nós estamos num processo de construção. Nós ignoramos o fato de que nós estamos num processo de formação. E para sermos cidadãos dos céus, a Bíblia fala que há características especiais que devem existir em nós. Há características especiais que devem existir em nós. E eu quero convidar você agora, nesse momento, a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração final. Vamos fazer uma oração final. Encerrando o culto dessa noite, quero agradecer a você que nos visita. Que Deus possa abençoar o lar de vocês sobremaneira. Que vocês possam receber todos os dias o maná do dia, o pão do dia, o pão que o Senhor concede no dia de hoje. Que Deus possa conceder a vocês ricas bênçãos dos céus. Essa senhora também que está ali, com essa jovem que já há algumas semanas eu as vejo aqui, que Deus possa abençoá-las também de uma maneira muito especial, o lar de vocês, a vida de vocês, viu? E também aqui toda a família do Paulo, né? E a namorada do Paulinho aí, que Deus abençoe vocês grandemente. Todos os projetos, os sonhos na vida de vocês sejam guiados por Deus. Sejam guiados por Deus. Que vocês possam entender isso na vida de vocês. Amém? Vamos falar com Deus agora. Senhor meu Deus, Pai Santo, bendito, glorioso, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, reconhecendo que sem ti não somos absolutamente nada, reconhecendo que sem ti, Senhor, somos não tem sentido a nossa existência. Por isso, Pai, pedimos que a tua palavra, esta palavra ministrada nesta noite pela vida do nosso irmão Paulo, palavra essa guiada pelo teu Espírito Santo, Senhor, onde muitas informações chegam ao nosso coração e agora, Senhor, chegando ao nosso coração se transformam num conhecimento. Ó Pai, conhecimento este que nos direcionam, que nos conduzem na direção do alto, Pai. Que o Senhor possa trabalhar esse conhecimento em nossas vidas e possamos compartilhar uns com os outros essa nova vida e a necessidade, Pai, de identificarmos quais são estes ídolos que estão diante dos nossos olhos. Quais são esses ídolos que temos estabelecido, Pai? Porque ficamos espantados em ver o sacerdote, o sumo sacerdote como Arão, construir um ídolo para que o povo adorasse. Parece absurdo isso, mas para nós também, Senhor, que somos, sim, conhecedores da Tua Palavra, que temos, sim, recebido a ministração do trono da graça do Senhor, através da Palavra do Senhor, que é viva e eficaz em nosso meio. E mesmo assim, Pai, em alguns momentos da nossa vida, temos vacilado, temos dedicado tempo a ídolos. E aqui ouvindo o testemunho do nosso irmão Adriano, que coloca aqui em especial um momento que lhe serve de obstáculo para uma vida de intimidade com o Senhor.
E Ele então apresenta esta condição para que seja realizado, ó Pai, ali no seu lar discipulado. Ó Deus querido, eu entendo que Ele está encontrando, Ele está detectando um ídolo na sua vida. E Ele está rompendo com este ídolo, Ele está quebrando este vínculo com este ídolo, para que não seja dominação sobre ele, mas que o Senhor seja Senhor 100% na vida dele, Pai. E eu te louvo pelo testemunho que ele deu aqui, Pai. Eu te louvo pela palavra que foi ministrada nesta noite. Eu te louvo pela vida das famílias, dos lares que aqui estão representados. E que a tua graça maravilhosa, Senhor, ó Deus, que o teu amor sobrenatural e que as consolações do teu Espírito Santo se façam presentes em cada lar, ó Deus, em cada vida aqui presente, conduzindo-nos numa semana abençoada e vitoriosa, agora e para todo sempre. Que a tua igreja sobre a face da terra seja abençoada sobremaneira. Assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sem que elas vão me alcançar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito seja a terra, bendito seja, profetizar, sei que a minha voz será a voz de aplauda o Senhor. Que Deus abençoe imensamente a tua vida. Dá um abraço bem gostoso no seu irmão e deseja a ele uma semana vitoriosa.
Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.